Bom, e aí pessoal, tudo tranquilo? Vitor Rezende na área com mais uma aula de Geometria Analítica, a aula 3 do estudo da circunferência, no qual nós iremos tratar as posições relativas entre um ponto e uma circunferência no plano cartesiano. Bora para o resumo da aula. Bom, resumo da aula. O que nós veremos durante essa aula? Primeiro, eu vou definir com vocês todas as posições possíveis entre um ponto e uma circunferência no plano cartesiano. Quais são as posições possíveis que eu posso ter dando um ponto e uma circunferência no mesmo plano? Depois, eu vou definir para vocês um método prático de como descobrir qual a posição relativa de um ponto e uma circunferência dada. E darei alguns exemplos desse método prático, ok? Então, bora lá. Bom, posições relativas entre ponto e circunferência. Seja uma circunferência de centro no ponto AB e raio R no plano cartesiano e ponto P um ponto genérico no plano. Então, olha as situações que eu tenho. Imagine um centro C de coordenadas A e B, um raio fixo R e aqui está a minha circunferência. Se eu desenhar um ponto P nesse mesmo plano, serão possíveis três posições relativas entre eles. Primeiro, o ponto P pode cair aqui dentro da circunferência. O ponto P pode cair exatamente sobre a circunferência, ou o ponto P pode cair fora da circunferência. Então, as posições relativas que nós teremos seria o seguinte: o ponto P pode ser interior, que é esse caso roxinho, o ponto P pode ser exterior, que é esse caso, e o ponto P pode pertencer à circunferência, que é o terceiro caso. Essas são as três possíveis posições relativas de um ponto para circunferência, ok? Bem, e aí vamos ver qual que é a relação que eu tenho para poder determinar se um ponto ele está interior, exterior ou pertencente a uma circunferência. Então, olha só, para isso, a posição relativa do ponto com a circunferência tem uma relação direta da distância do centro ao ponto e comparando com a medida do raio. Como assim? Desenhei três circunferências de centro do ponto C e raio R. Bom, se o ponto P estiver interior, se o ponto P estiver exterior e se o ponto P estiver na circunferência. Então, olha a distância do centro ao ponto, distância de C até P. Olha a distância do centro ao ponto, distância de C até P. Olha a distância do centro até o ponto, distância de C até P. Quando o ponto P é interior, note que essa distância ela é o quê? Menor do que a medida do raio. Então, para o ponto ser interior, a distância do centro até ele tem que ser menor que o raio. No caso dele ser exterior, essa distância ela é o quê em relação ao raio? Maior do que o raio. E no caso dela pertencer, essa distância é exatamente igual ao raio. Tá? Então, vamos para um exemplo. Determine a posição relativa do ponto P à circunferência de equação reduzida x mais 2 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 16. Bom, solução. Primeiro, eu tenho que determinar qual o centro da circunferência. Note que essa circunferência está na forma reduzida. Então, para determinar as coordenadas A e B do centro, basta olhar para esses dois caras aqui. Então, eu vou ter que o centro, substituindo, olhando, comparando com a minha equação, x mais 2, y menos 3 e 16. Então, o A vai ser quem? Menos 2. Lembra aquela manha? Sempre pega o cara sinal trocado. O B vai ser quem? 3. Então, o meu centro é o ponto menos 2 e 3, ok? O raio, o que sobra aqui é igual ao raio ao quadrado. R ao quadrado é igual a 16. R é a raiz quadrada positiva de 16, ou seja, raio vale 4. Esse é o raio da circunferência. Bom, agora vamos fazer a distância do centro até o ponto dado. Distância entre dois pontos, a fórmula é essa aqui, ó. Distância de um ponto ao outro é a raiz quadrada x de um menos x do outro ao quadrado, mais y de um menos o y do outro ao quadrado. Onde x do P é 2, y do P é 0, x do C é menos 2 e y do C é 2. Vamos substituir esses valores. Então, vai ficar 2 menos o menos 2 ao quadrado, mais 0, que é esse cara, menos o 3 ao quadrado. Bom, melhorando as contas, 2 menos menos 2 é mais 2. 0 menos 3 é menos 3. Isso vai ficar igual 2 ao quadrado, 2 mais 2 é 4 ao quadrado, mais o menos 3 ao quadrado. Bom, 4 ao quadrado é 16, menos 3 ao quadrado é 9. Isso dá a raiz quadrada de 25, ou seja, a distância do ponto até o centro vale 5.
Agora eu tenho que comparar essa distância com a medida do raio aqui, ó. A distância com a medida do raio. Note que a distância do centro até o ponto é 5. A medida do raio é 4. E a distância, então, é maior do que o raio. Se a distância é maior do que o raio, eu posso afirmar que o ponto P ele é exterior à circunferência, porque a distância do centro até ele está maior do que a medida do raio, ok? Esse é o método tradicional para se determinar a posição relativa de um ponto com uma circunferência. Agora que vem o método prático que a gente pode utilizar para descobrir essa posição relativa. Método prático. Basta substituir as coordenadas do ponto P em questão na equação, ou na equação geral de circunferência, ou na equação reduzida com o termo independente, que é aquele r ao quadrado, no primeiro membro, e analisar o resultado. Como assim? Imagine que a equação, ou eu vou substituir nessa parte, que é a parte da equação geral, ou eu vou substituir na parte da equação reduzida com o termo r ao quadrado, olha só, do primeiro membro. E aí, quando eu jogar esse ponto, xy, e fazer as contas, se o resultado me der um número negativo, significa que o ponto é interior à circunferência, está dentro da circunferência. Se o resultado for um resultado positivo, um número positivo, significa que o ponto é exterior à circunferência, ele está fora. E se o resultado for nulo, for zero, o ponto pertence à circunferência. Dê uma olhada, anote esse método prático aí, que é ele que nós iremos utilizar para determinar as posições relativas de maneira bem mais simples, ok? Bora no exemplo a gente ver como isso funciona. Exemplo. Determine a posição relativa do ponto de coordenadas 2, 0 com as circunferências. Na letra A, x mais 2 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 16. Bom, o que eu falei? Eu pego o cara com esse termo no primeiro membro. Ok, peguei todo mundo. Eu vou substituir nessa equação as coordenadas desse ponto. Esse cara é o x, esse cara é o y. Então, no lugar do x eu coloco 2, no lugar do y eu coloco 0. E agora é só fazer conta. 2 mais 2, 4 ao quadrado. 0 menos 3 ao quadrado, menos 16. 4 ao quadrado é 16. Menos 3 ao quadrado é 9. Menos 16. 16 mais 9 menos 16 é 9. 9 é um número que? Positivo. Se é positivo, eu afirmo que o ponto P é exterior à circunferência. Observe que esse exemplo é exatamente o exemplo que eu fiz lá, só que utilizando a fórmula. Pelo método prático, ó, é muito mais prática a solução. Vamos ver um outro exemplo agora com uma equação de circunferência na sua forma geral. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 5x mais 4y mais 1 igual a 0. Bom, vou substituir x e y nessa equação. Então vai ficar 2 ao quadrado mais 0 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 4 vezes 0 mais 1. 2 ao quadrado, 4. 0 ao quadrado, 0. Menos 5 vezes 2 dá menos 10. 4 vezes 0 dá 0, mais 1. Fazendo essas contas, 4 mais 1, 5. 5 menos 10 é menos 5. Menos 5 é o quê? Negativo. Se é negativo, eu já posso afirmar que o ponto é interior à circunferência. Em duas linhas eu resolvo o exercício que eu precisaria usar fórmulas de distância entre dois pontos, determinar sem, determinar raio, não preciso de nada disso pelo método prático, tá ok? Método prático dado, espero que vocês tenham entendido. Esse é o fim da nossa aula. Agradeço a atenção de todos. Qualquer dúvida, vocês podem me encontrar pelo Instagram, @vitor.ra, onde estarão os slides dessa aula, e nesse canal no YouTube, nos comentários, comenta aqui, curte aí, se inscreva e vamos continuando. Um forte abraço,